Para você que tem 30, 40 anos e está começando a ter aquela dificuldade de memória, esse bate-papo é com você. Eu sou a Roberta Loureiro, sou neuropsicóloga e gestora da Clínica Colhieri. E eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre um assunto que vem crescendo bastante, não só em estudos, como também em consultório. Nós temos um mito do qual a gente acaba associando o processo de demência, o processo de perda de memória e a famosa doença de Alzheimer, né, que é a demência mais conhecida, coisa só de idoso. Pois é, dentro de consultórios e muitos estudos estão vindo para comprovar o contrário, infelizmente. Os estudos já estão comprovando que, a partir dos 30 anos de idade, o nosso cérebro ele já pode começar a apresentar um processo degenerativo. Porém, ainda é muito mais comum a doença de Alzheimer ela aparecer a partir dos 50 anos. Mas, alguns diagnósticos e o número de diagnósticos referente ao Alzheimer precoce, que acontece entre essa casa dos 30 e 50 anos, eles vêm aumentando significativamente. Ponto de atenção que eu acabei tendo, né, que eu venho observando um pouco mais isso em relatos, em consultório, e também estudos vêm comprovando isso em números, em questão estatística. A minha preocupação acabou um pouco voltada é que essa faixa de idade é muito comum nós estarmos apresentando gasto mental. Por quê? Atividade, operação, cobrança. Nós estamos num período de idade ativa, é a idade da produção. E o mundo e o dia, ele tá tão corrido, ele tá tão maluco, que quando a gente inicia, o dia nos atropela com a quantidade de coisas que a gente tem que fazer e no final do dia nós estamos esgotados. Então, às vezes uma perda de memória, às vezes ir na geladeira e não lembrar o que foi pegar, ou às vezes eu não me lembrar ou ficar devagando no meu e-mail quando eu vou tentar ler. A gente acaba achando que isso são sintomas que são comuns de um desgaste. E esses números estão começando a apresentar que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque nem sempre esses sinais, esses sintomas vão estar associados a esse desgaste de produção, dessa produtividade, dessa busca da rotina e dessa vida maluca que a gente está levando diariamente. E era esse foco de atenção que eu queria trazer aqui para vocês. Esses jovens, a partir dos 30 anos, que estão apresentando uma perda de memória e que está fechando o diagnóstico com o Alzheimer precoce, ele apresenta mais outros sinais bem significativos que são atrelados a essa perda de memória. O primeiro é a sua baixa capacidade de atenção. O outro, a capacidade de gesticulação com as mãos, elas começam a ficar um pouco mais enrijecida, um pouco mais difícil. Terceiro, a consciência espacial. Sabe quando você vai estacionar o seu carro, você começa a ralar o pneuzinho sempre? Uma vez, duas vezes, né? Mas, puxa, eu sempre fui uma boa motorista, nunca tive dificuldade para estacionar e agora eu tô começando a pegar o pneu. Quarto, níveis de ansiedade. A gente sabe que a ansiedade hoje, ela tá ultrapassando na questão de uma saúde mental os diagnósticos de depressão. A ansiedade, ela tá crescendo cada vez mais. Tivemos uma pandemia e isso favoreceu muito mais. Porém, cuidado, para você entre seus 30 e 40 anos, tá percebendo perda de memória e fez um pouco de sentido para você esses sinais, esses sintomas que eu tô trazendo aqui, fica um alerta. Procura ajuda médica. Investiga o que pode estar por trás. Por quê? Esses números que vêm aumentando significativamente, o que me trouxe falar aqui um pouquinho com vocês e falar sobre o Alzheimer precoce é exatamente isso. Às vezes nós ignorarmos os nossos sintomas e associarmos a ele como normal. A correria do dia a dia e o cansaço. Fiquem atentos. Às vezes não é tão normal assim. Então a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e trabalhar um pouquinho mais com a nossa autopercepção. Poxa, então demência, ela está sempre associada ao envelhecimento. Eu vejo isso constantemente nas estimulações cognitivas e dentro de consultório. Eu estou envelhecendo. Ah, então eu vou ficar demencionada, eu vou ter dificuldade de memória. Ou sempre acreditar que envelhecer está associado a esquecer. Não é bem assim. Se hoje a gente consegue perceber que
uma demência, uma doença de Alzheimer, ela pode acontecer em pessoas mais jovens, o que que significa que eu envelhecer, ou o que que pode comprovar que no meu envelhecimento eu vou ter problemas de memória e possivelmente uma demência. A demência, ele é um processo neurodegenerativo do nosso cérebro, pessoal. Então, ele não está 100% e nunca estará associado a um único fator, que é o envelhecer. Nós podemos envelhecer muito, mas com muita qualidade. O que vai dizer como eu vou envelhecer é a minha caminhada. Se a demência ela é um processo neurogenerativo, ela está associado a vários fatores. Fatores hoje que eu com 30, 40, 50 anos está associado com eu me alimento, como eu pratico ou se eu não pratico uma atividade física, ou seja, como eu me relaciono com a minha parte física, como eu faço gestão da minha questão emocional, o meu humor, na minha questão comportamental, são fatores essenciais que da maneira como eu me relaciono hoje, aí sim, lá no meu processo de envelhecimento, vai associar a uma demência ou não. Nesse caminhar, neste processo, muita coisa pode estar acontecendo. Eu gosto muito de associar, principalmente trabalhar com os meus pacientes no processo de estimulação cognitiva, que o nosso cérebro, eles são várias lâmpadas. Só que, infelizmente, quando uma lâmpada queima, eu não consigo trocar, ela simplesmente queimou. Então, o que eu tenho que fazer é cuidar para que essa lâmpada ela dure cada vez mais. Então, são estes fatores que vão dizer para a gente como a gente vai chegar no nosso processo de envelhecimento. Cada vez mais, eu vou voltar aqui, a equipe, né, da Clínica Polieri, a gente vai falar cada vez mais como eu posso cuidar da minha saúde física, mental e emocional. Então, não deixe de acompanhar os nossos vídeos, os nossos posts, porque a gente sempre vai estar voltando aqui para poder dar dicas essenciais e importantes para vocês nesse processo de cuidado dessa tríade mental, físico e emocional. Então, fica atento nos próximos posts. Eu logo vou voltar aqui também para falar para vocês sobre um projeto lindo, um projeto novo que está nascendo na clínica, que é a oficina Acolhimente. Logo eu volto para falar um pouquinho mais dela com vocês.